O que eu faço de trabalho? É difícil explicar. Se você realmente tem curiosidade para entender o que eu faço como trabalho, dá uma fuçada aqui nos vídeos no YouTube e dá uma fuçada lá nos meus conteúdos no Instagram também. Quem sabe com o tempo você vai começar a sentir, não tanto compreender, mas sentir um pouco qual é o meu papel, qual é a minha missão. Mas uma parte da minha função, para facilitar o entendimento, eu vou chamar aqui de orientação vocacional. Eu não amo esse termo, vou ser muito honesta com você. Por quê? Porque ele me remete a métodos que eu considero antiquados, que eu considero que não funcionam mais na época que a gente está vivendo hoje e que não conseguem lidar com os desafios que a gente ainda vai ter com relação à parte vocacional e de trabalho no futuro. Mas é uma forma de tangibilizar para você, né? Essa função de ajudar as pessoas a descobrirem a sua vocação e se conectarem com a sua vocação. Pensei num meme, você também? Vocação. Qual é a sua? Eu vou te explicar nesse vídeo algumas possibilidades, algumas probabilidades do porquê que você está tendo dificuldade de descobrir a sua vocação. A primeira delas tem a ver com esse entendimento de orientação vocacional. Quando eu fiz um serviço de orientação vocacional, na verdade era um teste na época, porque foi muito difícil para mim escolher os estudos, eu queria ter 1000 profissões. E meu sonho quando era criança era ser atriz, eu acho que justamente para poder viver várias vidas numa só, era muito difícil para mim escolher uma profissão só. Esse negócio de ter que ter a certeza, não poder errar e ficar com essa profissão pro resto da vida, que era a visão que a gente tinha na época, que é a visão que muitas pessoas ainda carregam, era uma coisa que me aterrorizava muito e me paralisava muito. Enfim, na época fui fazer a tal da orientação vocacional, que na época era com testes. Eu falo na época, mas eu sei que ainda tem algumas coisas assim, mas eu acho mega esquisito. Fica aqui a minha crítica. É claro que eu vou ser exigente com esse tema, porque é o meu tema de pesquisa, meu tema de estudo, um tema central aqui no meu trabalho. Estes testes eram coisas assim muito óbvias. Normalmente era assim, você gosta de cuidar dos bichos, consertar as coisas, cuidar das pessoas, sabe? Era uma coisa muito óbvia. E que ele era pautado numa engenharia reversa das profissões. Agora, num momento de mundo onde as profissões não estão tão delimitadas, ou a gente tem as profissões tradicionais, mas a gente tem novas profissões surgindo e tem possibilidades de profissões ainda não catalogadas ou recentes e novas, né? Como autônomo, como empreendedor, como é que você vai entender a sua profissão se o que você faz não é o nome de uma profissão? Então isso começa a se tornar mais confuso. Então um grande motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade de se conectar com a vocação, porque elas acham que é descobrir o nome de uma profissão muito bem compreendida, muito bem tangibilizada e que vem com o pacotinho da graduação. Então eu faço essa graduação como se fosse uma linha de produção mesmo. Eu faço essa graduação, esse curso técnico, e aí eu saio habilitada para ter essa profissão e eu sou essa profissão. Então essa é a visão, essa é a forma tradicional da gente olhar para as profissões. Então um dos meus papéis é abrir possibilidades para as pessoas de novas profissões, de novos modelos, de novos formatos. Pode ser que você seja um terapeuta, um psicólogo e que você está tendo o desafio agora de como lidar com os seus pacientes. Muitos psicólogos e terapeutas conversam comigo sobre esse desafio, muitas vezes eles me encaminham seus clientes, seus pacientes, porque eles não necessariamente têm os recursos para fazer essa orientação vocacional. Especialmente quando a gente fala de profissões novas, porque alguém só vai conseguir te mostrar possibilidades que essa pessoa consegue imaginar. Para isso, ela tem que ter a mentalidade aberta. Então, na época que eu comecei a entender que eu tinha um papel ali de ajudar as pessoas nessa parte vocacional, eu comecei a entrar numa crise mas aí o que eu estudo, que curso eu faço? Eu fiz vários cursos, estudos, li muitos livros, mas tinha coisas que não estavam ali prontas e catalogadas. Eu fui descobrindo que quanto mais eu abria minha mente, quanto mais imaginativa eu conseguia ficar, quanto mais eu conseguia pensar, assim, sabe, uma imaginação sem compromisso, assim, onde tudo é possível, mais isso abriu o campo de possibilidades para as pessoas, e era isso que elas precisavam de mim. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a página em branco. As pessoas mais criativas, que têm a criatividade mais aflorada, elas vão conseguir olhar para uma página em branco e falar, tudo é possível.
Mas muitas pessoas que têm uma mentalidade mais convergente, elas vão ter dificuldade de escolher porque elas não sabem quais são as opções que tem na mesa. Quando a gente fala do campo da imaginação, não olha só para o que tem na mesa, você pode criar o que você quiser. Mas eu sei por experiência, acompanhando muitas pessoas, que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Ela não sabe responder. É como se ela precisasse de opções num cardápio. É como se falasse assim, se você fosse num restaurante e o chefe falou assim, olha, hoje é um dia especial, você foi sorteado e você pode pedir pra mim, chefe, blá 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 blá, um chefe famoso, vamos dizer que seja um chefe famoso, um chefe renomado, você pode pedir o que você quiser, eu faço o prato que você quiser, você vai ganhar isso de presente. Tem pessoas que vão falar, mas qual a possibilidade? Tudo é possível, e ela fica perdida naquilo. E vai ter pessoas que vão sentir, uau, se tudo é possível, eu quero isso. É quase que ela te tem na ponta da língua, ela tem facilidade de acessar esse campo da imaginação. Então, se a gente fala de novas possibilidades, de novas profissões, pode ser que você se encontre perdido, você não sabe quais são as referências. Então, uma possibilidade, se você está passando por isso, é primeiro quebrar o mito de que orientação vocacional é uma profissão fixa, delimitada, que você vai fazer pro resto da vida. Uma forma mais atualizada, mais moderna, que a gente pode pensar nisso, é em papéis e funções. Quando você começa a pensar na sua função, no seu papel, você começa a pensar quais são os talentos que você tem e como que você quer distribuir isso para o mundo. Você é uma pessoa que tem um papel de ser comunicador, você é uma pessoa que tem um papel de ser pensador, você é uma pessoa que tem um papel de gestor, ou seja, você não necessariamente tem energia para criar coisas, mas uma vez que te entrega um negócio, você consegue fazer aquilo se tornar mais eficiente. Então você pode pegar esses papéis e não necessariamente eles vão ser nomes de profissões, mas são funções que você exerce. Quanto mais você se conectar com a sua verdadeira natureza, mais fácil vai ser você localizar a sua vocação. Vocação, diferente de profissão, é uma coisa que está conectada com algo que é seu, que é muito da sua identidade. Então é como se você descobrisse um trabalho que tem muito a ver com a sua identidade mais autoral, mais autêntica. Então por isso que eu sempre faço esse exercício com as pessoas. Se tudo fosse possível, se não houvesse restrição, e a única restrição que você tem que ter um trabalho, você tem que ter um fazer, na verdade, no mundo, não precisa nem se preocupar com dinheiro nessa imaginação para abrir a sua mente para não ter bloqueio, o que você faria? A maioria das pessoas não consegue responder essa pergunta. Ou ela fala, eu faria mais ou menos o que eu faço, mas não necessariamente ela refletiu sobre isso. E tá tudo bem você não ter a resposta agora, mas você precisa fazer essa pergunta se você quiser se conectar com a sua vocação. Então, a provocação aqui é esquece nome de profissão, porque isso são caixinhas antigas e que você vai estar limitando o teu menu se você pensar só nas profissões que você conhece. Ou você expande para novas profissões e aí são novas caixinhas, mas é um menu mais expandido, ou você abstrai ainda mais pensando além de profissão, qual é o meu fazer no mundo? Que fazeres faria sentido? Onde que eu tenho que estar posicionada na vida para fazer sentido? Você veio aqui para se comunicar, para pensar, para ser um gestor, como eu dei exemplo anteriormente. Você veio aqui para resolver um tipo de problema específico. Que habilidades você tem? Que interesses você tem? Então, uma forma de desapegar de profissão, e eu te convido a desapegar do nome da profissão, é começar a olhar para os seus interesses. O que é aquilo que naturalmente você tem uma inclinação. Você percebe que você fica mais curioso que as pessoas à sua volta. Uma forma de ver isso é quando você percebe que você está muito empolgado num assunto, e aí você começa a contar para as pessoas à sua volta, para seus amigos, eles começam a ficar entediados. Isso é um sinal muito bacana. Você pode ficar meio incomodado, meio carente, ativar uma carência ali com seus amigos. Poxa, ninguém me ouve e tal, mas a pérola aqui dessa cena é que tem algo que te interessa muito e não tá interessando as pessoas à sua volta. Mas se você se dedicar a isso, você vai encontrar a utilidade nisso. Você vai encontrar os seus futuros clientes, seus futuros usuários, seus futuros consumidores, pessoas para as quais você vai trazer alguma solução. Então observe essas áreas de interesse, especialmente quando se destaca, nossa, parece que as pessoas, isso não é um problema na vida delas, mas para mim isso é um problema muito grande. Uma outra forma de olhar interesse é os problemas no mundo que te doem muito, e não necessariamente ele está desconectado de você. Muitas vezes vai ser um problema na sua vida, que depois você descobre que muitas pessoas passam por esse
esse problema. Então, uma forma também de você se conectar com a vocação, com os seus interesses, é pegando um problema da sua vida que é significativo o suficiente, que dá um trabalhão da você conseguir resolver, que é um buracão, que você veio com esse desafio na sua vida e você se dedica pra resolver ele. Desapega de quanto tempo vai levar pra você resolver. A jornada de você resolver esse problema na sua vida vai te trazer vai te equipar de ferramentas, de conhecimento, de habilidades, de discernimento que depois começam a ser útil na vida das outras pessoas. No começo é um pouco confuso. Então, quando eu comecei a ter uma crise de propósito, de buscar qual seria o meu propósito na vida, por que eu trabalho, de rever toda essa relação e de buscar respostas que eu ainda não tinha, depois de um tempo de eu começar a me equipar para tentar resolver o meu próprio problema de propósito, o problema que eu enfrentava, a crise que eu enfrentava, outras pessoas começaram a aparecer com essa mesma questão. Elas começavam a me pedir ajuda de uma forma indireta e depois mais escancarada, porque elas também estavam passando por essas questões. Então no começo é meio confuso, porque a gente acha que a gente não tá apto ainda pra ajudar o outro. Calma, eu tô resolvendo meus picuinhos ainda, não tô apta pra te ajudar. Mas essa é outra etapa, essa etapa lá da materialização. Antes disso, começa a dar uma chance pros seus interesses e começa a pensar coisas que pra você é mais natural, que você tem mais propensão, que você tem mais inclinação pra fazer. Não importa quão difícil seja, não importa se você acha que você não é habilidoso ainda. Começa pelos interesses, porque tem coisa que você vai ter que desenvolver. Você ainda não tem habilidade, mas você tem um potencial, você tem uma vontade, você tem uma abertura. Então, minha recomendação, desapega de nome de profissão e começa a olhar para interesses, para a sua motivação natural, intrínseca, para a tua inclinação natural. E aí depois a gente pode dar um nome de profissão, se for necessário, mas que isso não limite a sua exploração. Hoje em dia, as pessoas mais criativas e que estão vivendo de forma mais autônoma, que estão desenvolvendo um trabalho autoral, pode observar. Ela tem dificuldade de se denominar, ela tem dificuldade de se falar qual é a profissão, porque provavelmente ela não tem uma profissão só. Ela é criadora de conteúdo, ela é escritora, ela é mentora, ela dá consultoria, ela faz um monte de coisa e que não tem uma profissão só. Ou às vezes nem tem um nome para aquilo que ela faz. É difícil colocar numa caixinha. Se tá difícil colocar numa caixinha seu trabalho que você veio fazer, grandes chances de você estar desenvolvendo um trabalho autoral ou uma nova profissão. É isso por hoje e até o próximo vídeo.